dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Marcítia. Bom dia, Mateusítio. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, galera, tudo bem? Bom dia, Paulitia. Bom dia, galera. Bom dia, Dineuza. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora, galerinha. Bora falar de Deus hoje? Preparados para levar algumas porradas amorosas, pessoal do nosso querido Jesus? E eu vou apanhar junto com vocês aqui. Chama a galera no grupo lá. Manda essa live aí pra galera. Certo, galerinha. Eu tirei a música aqui pra gente... porque tava com a internet ruim. A live. Bom dia, Patrícia Valadares. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu botei a musiquinha de volta aqui, abri a porta ali pra ver se melhorou. Vamos lá, meus queridos. Vamos para nossa mini meditação express diária. Sente-se de maneira confortável, feche os olhos carinhosamente. Lembra que esse é o teu momento de conexão. Conexão com o teu corpo. Conexão com o aqui e agora. Vamos imaginar que você está sentado na beira de uma estrada, vendo os carros passarem. Cada carro que passa é um pensamento. Aqueles pensamentos que te levam para longe, aqueles pensamentos que muitas vezes te trazem preocupações, aqueles pensamentos que muitas vezes te trazem autocobrança, aqueles pensamentos que te trazem medo.
aqueles pensamentos que te trazem mais tarefas que você precisa fazer. Eles são pensamentos. E você, sentado na beira da estrada, tem o poder de observá-los. E você vai fazer exatamente isso. Você vai ficar observando quais pensamentos ficam passando nessa estrada. Quando estamos desatentos, sem perceber, a gente pega carona com esse pensamento e vai embora. Então, caso você pegue essa carona, apenas perceba que você embarcou dentro de um pensamento e volte amorosamente a ficar sentado na beira da estrada, apenas observando. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio para você aumentar o teu nível de consciência e observar os teus pensamentos. Lembrando que você não é eles. Eles fazem parte de você. Mas você tem o poder sempre de se desconectar deles. Caso você pegue carona em algum pensamento, volte amorosamente para a beira da estrada. Muito bem. Muito bem. E você aumenta o teu nível de presença, o teu nível de protagonismo. Voltando aqui, vamos voltar aqui. Para a nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. Vamos lá, galera? Então, sexta-feira, bem-vindo a todos. Hoje é dia de falar de Deus, dia de falar de Deus. E eu preparei aqui, galera, uma parábola que ela é muito poderosa, tá? E eu queria que a gente refletisse junto aqui, que tem vários tapas na cara que Jesus nos dá, sempre amorosos. Vamos aprender com ela. A ovelha e a moeda reencontradas. Então essa parábola está em Lucas, lembrando que para saber de Jesus só tem 4 evangelhos, tá? Que é os relatos do que Jesus fez, né? Marcos, Mateus, Lucas e João. E a gente está aqui em Lucas, capítulo 15, tá? A ovelha e a moeda reencontradas. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: Esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhes esta parábola. Quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E, quando a encontra, alegre, põe-na aos ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada,
varre a casa e busca cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Tá? Então, guardem essa historinha aqui da ovelha e a historinha da moeda. E agora a gente vai para a parábola do filho pródigo. O pai misericordioso e os 2 filhos. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então ele se pôs a caminho e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois desse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e danças. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai então saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me desse um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, mata para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E assim finaliza essa parábola. Tá, galera? O que tem aqui? O que tem aqui pra gente refletir? Tem muitas coisas, tá? Primeiro, Jesus, ele estava com os publicanos e os pecadores. Primeira coisa, né? Os publicanos eram os caras que eram os coletores de impostos. Era tipo o fiscal da Receita. E os publicanos eram muito mal vistos, né, pelos judeus, porque eles pegavam o imposto da galera. Como a gente não gosta hoje, naquela época era ainda mais... não sei se era pior ou melhor, mas eles odiavam os publicanos, tá? E os pecadores. Os fariseus e os escribas, quer dizer, os que já se acham mais superior, ficaram falando: olha como ele come com os pecadores. E daí Jesus contou essas três histórias, tá? A primeira da ovelha, é legal a gente pensar assim, pessoal. Quando uma ovelha está perdida, ela sabe que ela está perdida. Ela fica mal, ela fica ansiosa, ela fica tentando se procurar. E ela estava perdida no deserto, tá? E Jesus vai lá e recupera, o pastor, né, recupera essa ovelha e vem festejar com as outras 99. Aí depois ele conta que uma mulher tinha uma moeda.
Uma moeda aqui, na verdade, está traduzido moedas de prata, mas é uma dracma. Dracma é a palavra da moeda da época, que era algo muito valioso, né? Uma sociedade muito machista naquela época. A mulher recebia uma dracma e ela guardava para ela, seja numa tiara, seja numa pulseira, num colar, que era a segurança dela financeira. Caso ela separasse do marido, caso ela fosse abandonada, ela tinha aquilo ali como uma sobrevivência. Então, uma dracma era muito, muito valiosa. E a dracma, ela estava perdida, só que dentro da casa. Dentro da casa a moeda está perdida e a ovelha está perdida fora de casa. E aí depois Jesus conta a história do filho pródigo, que são os dois irmãos. Tá? Um homem tinha o pai. O filho mais novo disse ao pai: dá-me a parte da sua herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Isso aqui a gente não tem noção, galera, mas um filho pedir a herança para o pai em vida naquela época era o maior absurdo que poderia acontecer. Por quê? Porque era como se ele estivesse querendo a morte do pai. Nunca você ia querer pedir a herança em vida. Então já era um super absurdo essa história aqui, entendeu? Tipo assim, que nível de desrespeito. Só que o pai dividiu a herança entre os dois filhos. E o pai dividiu os bens entre eles. Então o filho que ficou também recebeu herança do seu pai. Tá entendendo? Aí o filho novo foi lá pra zona, foi pra balada, né? Fez tudo aquilo que não deveria, curtiu todas, sem vergonhice total, e caiu no esgoto, né? Começou a ficar muito mal. Aí ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Aí lá no fundo do poço, né? Esse comida dos porcos aqui, você pode entender tudo que tem de ruim, né? Quando a gente está no fundo do poço. Aí ele percebeu: porra, cara, até os servos do meu pai tinham pão e eu não tinha. E aí ele falou: eu vou falar para meu pai: pai, peguei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então a gente percebe aqui, pessoal, um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento verdadeiro. Isso aqui é fundamental. Porque o que Jesus quer da gente é exatamente perceber as nossas falhas. E você assumir isso para você de verdade. Igual esse filho mais novo está fazendo. E aí ele não foi arrogante de: eu vou voltar lá pro meu pai porque eu quero aquela minha vida de volta. Ele falou: não, cara, eu pequei contra o céu e contra o meu pai. Eu não sou digno de voltar a ser um filho. Eu quero voltar a ser um empregado. Olha o nível de arrependimento. Então quando eu encho o saco, né, de vocês, pessoal, com coisas assim de tipo: por que você está se culpando tanto com o teu passado? Por que você... Cara, o que a gente precisa fazer no nosso coração, e é porque Jesus ensinou isso, cara, para de se culpar tanto. Apenas se arrependa. De verdade. Entende? E aí a gente fica carregando culpa, às vezes de 20 anos. Porque eu demorei muito. Porque eu não sei o quê. Não, cara. Não. Ele se arrependeu de verdade e quis voltar como empregado. E aí começa a entrar, pessoal, a misericórdia. Que é uma coisa que Deus ensina pra gente. Porque a gente não tem isso natural no nosso coração, entendeu? Por quê? Porque o filho chegou pedindo para ser um peão. E quando o pai olhou ele chegou e falou: pai, pai, peguei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Você está entendendo, pessoal? Olha, eu me emociono porque essa misericórdia ela vem de Deus, porque não é natural nosso. Em vez do pai chegar e falar: eu falei para você não me desrespeitar, eu falei que você ia se ferrar, eu falei para você não fazer isso, que é o que a gente costuma fazer com as pessoas, ele nem responde. Ele volta falando: trazei depressa
a melhor túnica, colocar um anel nos dedos e sandálias, e vai matar o novilho. Você está entendendo, pessoal? Que isso é o amor que constrange? Porque o filho já chegou arrependido, entendeu? A punição dele já estava ali. Ele já tinha se arrependido, já tinha se sentido um merda. Ele não precisava de mais sermão, né? Porque ele se arrependeu verdadeiramente. E daí o irmão mais velho, que, olha só, aí perceba, a ovelha estava perdida fora de casa e sabia que estava perdida fora de casa. E a moeda, ela estava perdida dentro de casa, mas ela não sabia, porque uma moeda não sabe que está perdida. Uma ovelha sabe, uma ovelha fica ansiosa, uma moeda não sabe. Então, o filho mais velho, que não sabia que estava perdido, mas estava dentro de casa, ele chegou e com todo o seu ódio, com todo o seu rancor, em vez de ele também usar a misericórdia para acolher o irmão, ele destilou todo o ódio dele, né? Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me desse um cabrito para festejar com meus amigos. E aí quando chega o meu irmão, você faz isso. Então, esse irmão mais velho, ele não sabe que ele está perdido. Vocês entendem a profundidade disso, galera? Então, nossa reflexão aqui é: será que a gente é mais ovelha? Será que a gente sabe que está perdido e quer buscar Deus? Ou será que a gente está dentro de casa e a gente acha que não está perdido? Porque Jesus contou isso aqui exatamente porque ele estava conversando com os pecadores e os publicanos. Os publicanos e os pecadores sabiam que precisavam de ajuda e estavam conversando com Jesus. E aí chegou os escribas e os fariseus, que se achavam já os salvos e ficavam criticando Jesus. Então, olhe como Jesus explica isso. Olhe como Jesus explica isso. Como que a gente precisa agir e como que a gente precisa refletir qual desses aqui a gente está sendo. Será que a gente está sendo os dois? Será que a gente está sendo um só? Só que para os dois o caminho é o mesmo. Os dois, Jesus está dizendo: eu sou misericordioso. Ele falou, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque terão misericórdia. Então o que Jesus quer da gente é só que a gente olhe para dentro e perceba: estou perdido mesmo. Eu quero aprofundar nisso aqui, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esses ensinamentos, eu quero tentar viver isso. Não sei se eu consegui passar, pessoal, todas as lições que tem aqui nessa parábola, mas a ideia é essa, né? Quanto a gente julga os outros, né? O normal era que, filho playboy, em vez de chegar e dar uma surra no cara, tal. É lógico que não dá pra você, todo dia, todo momento, você sempre só passar a mão na cabeça. Mas o fato aqui é que ele realmente se arrependeu. Então, quando a pessoa já se arrependeu de verdade e está disposta a mudar, porque ele decidiu, ele aceitou voltar como escravo, ele aceitou voltar como servo, como funcionário do pai dele, né? Teoricamente ali ele já entendeu. É diferente se ele tivesse voltado achando que ele queria tudo, entendeu? Não errei, me dá uma chance. Aí não teve arrependimento real. E como a misericórdia, ela é constrangedora. Tá entendendo? Ele já chegou com a cabeça baixa, ele já chegou se sentindo a pior pessoa do mundo. E o pai já pega a melhor túnica, matar o melhor novilho para fazer uma festa. Porque Jesus perceba assim, Jesus se alegra muito mais com uma verdadeira pessoa arrependida do que 99 que acham que são justos. É isso, meus queridos. O que vocês pegaram dessa lição de hoje? O que marcou para vocês? Qual palavra que fez sentido para você? Isso, o Matheus falou bem certo. O mais velho, ele já vivia com o pai, ele já estava nas ações
boas. Só que ele não estava entregue, né? Ele não conseguia perceber que aquilo ali era bom, né? Então ele achou que ele tinha que ter... Aí o pai falou, você está sempre comigo. Você sempre está comigo, cara. Tudo que é meu é teu. Então o mais velho estava exatamente frio. Ótima adendo, Mateus. Não se culpar e se arrepender de verdade. Isso, Paulinha. Exatamente isso. Isso que renova o nosso coração e a gente já parte para outra, né? Por isso a importância de confessar os nossos pecados diariamente. Exato. Essa palavra hoje é proibida, né? Não pode falar pecado, tá louco? Não tem mais pecador nesse mundo. É todo mundo santo. Todo mundo... Que mais, galera? O que marcou para vocês? Que palavra que ficou mais... chamou mais a tua atenção? O que a gente consegue aprender com isso? Julgar e comum? Não entendi, Edi. Geralmente olhamos os erros dos outros. Exato, Vani. Entre irmãos. Não, como a gente faz isso, né? Meu Deus, quem que... Pelo menos eu, assim... Como eu me vi naquele irmão mais velho e me vi no irmão mais novo, né? Tipo, com certeza eu já atuei muito nos dois papéis. E aí você vê, cara... Ele sabe o que fala, né? Quem mais, pessoal? Quem mais? Cadê a galerinha aí? Qual palavra marcou pra você? Mais alguém compartilhar? Respeitar o crescimento de cada. Misericórdia. Misericórdia é muito superior, né? Legal, meus queridos? Obrigado, então, pelo carinho de sempre. Obrigado pela participação. Obrigado por estarem acompanhando aqui e a gente se desenvolvendo, que a gente possa estar cada vez mais próximo desse amor de Deus, desse amor de Jesus, para a gente ser menos pior todo dia. Valeu, galera. Ótima sexta. Se culpar menos e compartilhar mais. Muito bom, Julex. Ótima sexta, galera. Ótimo final de semana. Segunda-feira tamo juntasso. Fiquem com Deus.